Olá, vamos ao PET 1 do segundo ano do ensino médio de artes da semana 5. O tema é a composição do texto teatral. O texto teatral ou dramático é um tipo textual derivado do texto narrativo, tendo como principal característica ser escrito para ser representado. Geralmente não tem narrador e predomina a segunda pessoa. Estudaremos os principais elementos que estão presentes em sua composição. Para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático possui elementos muito particulares, tais como prólogo, atos, cenas, epílogo, rubricas. Tradicionalmente, surgido na tragédia grega, o prólogo é um texto inicial, usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo. Geralmente era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Um ato significa um momento de uma obra que corresponde a tudo que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou ano. A divisão de uma peça. No teatro dos séculos XV e XVI, a divisão da peça era feita em 3 atos: a exposição, o clímax e o desenlace. A exposição. Os personagens eram apresentados e dadas informações. O clímax, o desenvolvimento de um conflito. E o desenlace, a solução do conflito. Os atos podem se dividir em cenas que são indicadas pelas entradas e saídas das personagens no palco. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam os atos. O epílogo é o final, o desfecho que fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. O final precisa de ser aceitável para o espectador e satisfazer de modo inteligente. Um final feliz traz alívio e elimina as tensões do conflito, espalhando o sentimento de bem-estar na plateia, porém, o final também pode terminar em tragédia. Rubrica. As rubricas são indicações de cena, descreve o que acontece em cena, se é dia ou noite, o local e etc. Normalmente ficam em linhas separadas, entre parênteses e escrita em itálico. As rubricas podem se subdividir em macro-rubrica e micro-rubrica. A micro-rubrica ainda se divide em rubrica objetiva e rubrica subjetiva. A micro-rubrica objetiva refere-se à movimentação dos atores, descreve os movimentos, gestos, posições ou indica o personagem que fala, o lugar, o momento e etc. A micro-rubrica subjetiva descreve os estados emocionais dos personagens e o tom dos diálogos das falas. A macro-rubrica. A macro-rubrica é uma rubrica geral que interessa à peça ou ao ato e às cenas. É também chamada de vista e é colocada no centro da página, no alto do texto respectivo, e escrito em itálico ou em maiúsculo, e colocada entre parênteses. Vocês vão entender melhor fazendo as atividades propostas. Atividades. Número 1. Leia os trechos a seguir e identifique os elementos do texto dramático. Prólogo, atos, cenas, epílogo, rubricas. Utilizando o material que estiver disponível. Diferencie cada tipo de marcação. Vou destacar o prólogo de amarelo, o ato de azul, a rubrica objetiva de vermelho, a rubrica subjetiva de verde, a macro-rubrica de roxo. Letra A, o título é Casa de Bernarda Alba, do autor Frederico Garcia Lorca. Vamos separar os trechos.
Ato 1. Prólogo. Quarto muito branco, dentro da casa de Bernarda, paredes grossas, portas em arcos com cortinas de jutas, cobertas com medronho e babados, cadeiras anéia, imagens com paisagens improváveis de ninfas ou reis da lenda. É verão, um grande silêncio sombrio se espalha pela cena. Quando a cortina se ergue, há apenas a cena. Você ouve os sinos tocarem. Entre parênteses, empregada sai. Essa é uma rubrica objetiva. É uma ação da empregada. Entre parênteses, eles saem para comer linguiça e pão. Também é uma rubrica objetiva. Há uma ação do personagem. Entre parênteses, com tristeza, ansiosa. Essa é uma rubrica subjetiva, pois demonstra a emoção do personagem. Vamos à letra B. O texto dramático é As Mudanças, da autora Silvina Carrasco. Ato 1. É o ato. O prólogo. Terminal de ônibus de uma cidade pequena. Algumas janelas com sinais que fingem ser nomes de diferentes empresas de ônibus e um sinal que diz Terminal de ônibus. Aldana está prestes a pegar o ônibus que a levará para sua nova cidade e sua nova vida. Portanto, esse é um prólogo. Entre parênteses, ocultando sua emoção. Essa é uma rúbrica subjetiva. Está mostrando o estado emocional da personagem Sara. Entre parênteses, eles se abraçam. Essa é uma rubrica objetiva. Está mostrando uma ação dos personagens. Entre parênteses, Aldana sai de cena e Sara derruba as lágrimas. Essa é uma rubrica objetiva. Está mostrando uma ação das personagens Aldana e Sara. Vamos ao texto dramático da letra C. O título é Os Três Vagabundos, do autor José Luiz Garcia. Entre parênteses, a cena se ilumina e vemos o velho rei deitado na cama. Essa é uma rubrica objetiva. Entre parênteses, as três crianças entram, eles andam pela sala sem ver o rei. Essa é uma rubrica objetiva. E entre parênteses, os três filhos vão embora. Essa é uma rubrica objetiva, mostra a ação dos personagens.